Fala pessoal, tudo bom? Alguns anos atrás eu fiz um cruzeiro com a minha esposa, desses de final de semana mesmo, em que você vai ali até Santa Catarina e volta. E eu sei que teve um pedaço ali do lugar onde a gente estava, que eu nem sei onde era, que bateu uma tempestade com um vento, com umas ondas fortes, que eu fiquei com medo. E tem um texto que os discípulos de Jesus estão passando por um negócio mais ou menos parecido, tá lá no Evangelho de Marcos 4, a partir do 35. E é legal porque esse texto começa falando que Jesus fala para os discípulos que eles teriam que atravessar para o outro lado. Eles deveriam ir para o outro lado do Mar da Galileia. E a gente já falou no outro vídeo aqui no canal de que o Mar da Galileia era um lago enorme, que é rodeado de montanhas, e montanhas altas, algumas ali de 900 metros de altura. A superfície do lago está abaixo do nível do mar, uns 200 metros. Então você tem uma diferença de pressão absurda causada pelos ventos. Então é muito fácil você ter tempestades assim repentinas. Do nada aparece uma tempestade. E essa é uma situação que está acontecendo ali. Parece que do nada começou a ter uma tempestade. E se eu fiquei morrendo de medo, né, eu fico imaginando como é que teria sido ali a situação dos discípulos. Porque afinal de contas, a maioria deles eram pescadores, eram caras assim que estavam acostumados a viver justamente naquele lago e lidar com aquela situação. Mas parece que essa era uma tempestade mais intensa, uma tempestade que eles realmente ficaram com medo. Pescadores experientes começaram a ter medo ao ponto deles irem ali e acordar Jesus, porque Jesus estava dormindo. Como assim Jesus está dormindo? Às vezes a gente tem essa impressão de que a gente está passando por um problema, a gente está passando por uma dificuldade, e a gente ora, a gente ora, a gente ora, e parece que Deus está dormindo, parece que Jesus está dormindo, que Ele não está escutando o que a gente está passando, que Ele não está ouvindo as nossas orações. O ponto é que os discípulos ainda não tinham entendido que se Jesus estava no barco, esse barco jamais afundaria. Jesus ele dormia e dormia profundamente porque ele tinha a certeza que não importa o tamanho da tempestade, Deus estava no controle. Os discípulos ali eles acordam Jesus e falam assim: "Não te importa que morramos, mestre?" E aí você vê Jesus ele levanta, Jesus ele vai, ele acalma a tempestade, ele manda o vento se aquietar, ele manda o mar se aquietar, e você tem uma baita de uma bonança e os discípulos ficam ali desesperados e falam assim: "Que é isso? Quem é esse cara que até os ventos e o mar lhe obedecem?" E o ponto é que, às vezes, a gente tem uma reação muito parecida com a dos discípulos, em que a gente deixa de acreditar ou a gente para de entender quem é Jesus, quem é a pessoa que está com a gente no barco, ali enfrentando a situação junto com a gente. E a gente não pode esquecer que foi Jesus que falou que eles deveriam atravessar de um lado para o outro. Ou seja, às vezes, mesmo a gente fazendo exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente ainda assim passa por problemas, a gente ainda assim passa por dificuldade. Ele mesmo falou: "Neste mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo." Então a gente precisa estar preparado para enfrentar tempestades, a gente precisa estar preparado para enfrentar problemas, dificuldades, mas sabendo que Jesus está ali junto com a gente no barco e com Cristo no nosso barco, a gente pode saber que ele não vai afundar. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Não esqueçam de deixar aqui o seu joinha, de clicar aqui para se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos. Um grande abraço.